Olá, 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 pessoal. Boa noite, boa noite. Olha aí, a gente está começando hoje o nosso Sobre Pessoas aqui hoje, a nono episódio. Olha, nono episódio. E hoje estou aqui, né? Antes disso, né? Vamos lá, vamos falar um pouco sobre o nosso produto aqui, o nosso Sobre Pessoas, né? O que é o Sobre Pessoas, né? É o propósito de mostrar, né? Aí toda a nossa trajetória, a nossa jornada, o dia a dia, né? O dia a dia de cada pessoa, seu crescimento, né? Trazer história de inspiração, de luta, de aprendizado, né? Acima de tudo, mostrar que somos únicos, né? Somos mega únicos, né? E cada história tem a sua particularidade. E que somos mega especiais, né? Acima de tudo. Então, esse é o grande propósito desse produto, né? Apresentar pessoas incríveis e apresentar suas histórias. Né? Então, vamos junto nessa jornada. E hoje, cara, tenho aqui ó, a honra gigante de ter o meu amigo Jorginho aqui. Jorge, olha só, eu sei que eu vou errar porque eu sou péssimo com isso, mas é Jorge Improise? Improise. Yeah! É quase isso. Vamos fazer o seguinte, Jorginho. Vamos fazer o seguinte. Eu vou partir pro Jorginho, que é melhor, porque é mais carinhoso. Vai pro Jorginho, é mais carinhoso. É isso aí, vamos de Jorginho. Então, Jorge, meu querido, primeiramente, muito obrigado. É uma honra ter você aqui. Você sabe o quanto eu estou honrado de ter você aqui. São pessoas, cara, olha, desses 9 episódios, eu acho que, assim, eu estou trazendo pessoas incríveis para cá. É o nono episódio, trouxe 9 pessoas maravilhosas e você, com certeza, está nesse topo aí dessa galera. Eu fico muito honrado, porque eu sei o quanto é difícil, às vezes, a galera vir aqui, olhar, se abrir. Então, acima de tudo, muito obrigado. Grato aí por tudo isso. E aproveitando, se apresenta aí, Jorginho. Quem é o Jorginho hoje, dia 22/6/2022, às 7 horas da noite? Quem é o Jorginho? Conta pra gente aí, Jorginho. Rude, primeiramente, deixa eu te dar meu boa noite também. É uma honra estar aqui contigo e vendo pessoas maravilhosas aqui no chat, tá? Cara, muito obrigado pelo convite, né? A gente vem conversando há muito tempo e não dava certo, né? E hoje quase que não dá certo. Minha esposa testou positivo para o Covid hoje à tarde. Eita. Tô cuidando da senhora ali. Mas vamos embora, né? Hoje o Jorge, do dia 22/6/2022, né? Um bom dia, boa tarde, boa noite para quem vê esse vídeo aí para a prosperidade, né? O Jorge de hoje, de 22/6, é um cara que está em contagem regressiva para fazer aniversário, fazer 45 anos na segunda, tá? Isso aqui é um presente, o Rude está me dando um presente, né, de trazer a minha história aí para vocês. Quero agradecer quem está aí também, né, disponibilizando, investindo seu tempo precioso para conhecer um pouquinho mais do Jorginho, como diz meu amigo Rude. Opa! E o Jorge hoje é um cara quase como um universo. Eu estou em expansão, em autoconhecimento, né, em realinhamento de expectativas comigo mesmo, tá? E é um cara que eternamente aprendiz da vida, tá? Sem muita teoria, mas muito mais na prática, né? Se esborrachando no chão, né? Sofrendo, chorando. Homem chora assim, tá? Chorando. Chora demais, cara. E assim, resumindo, né, aprendendo muito, né, e sempre com todos, comigo e com o meu universo particular, como eu disse para o Rude aqui, que é a minha casa, né, e vamos para cima aí, ter um papo legal nessa uma hora aí. Maravilha, Jorginho, maravilha. Muito, mais uma vez, grato. E, cara, verdade! Tá fazendo daqui a pouco aí. Fazendo aí o parabéns para você. Boa, maravilha. Cara, que honra. Cara, pronto, encaixou. Vamos ficar aqui então umas 3 horas de papo hoje. É o meu presente, vamos embora. 3 horas de papo. Edição especial, né, Rui? Esse vai ter que ser especial. Jorginho, então, você tem Brasília, né, Jorginho? Hoje. Estou em Brasília, sim. Maravilha. Nascido em Brasília, né? Nascido em Brasília, de pai carioca, mãe maranhense. É uma torre de Babel lá em casa. É uma maravilha. Mas é isso, é essa brincadeira que essa coisa que é o encanto, né? É isso que é fascinante, né? Isso que é fascinante. Mas beleza, Jorginho, então vamos lá. Então, assim, como a gente falou, olha, para quem não sabe, né? A gente não tem roteiro, né? Mas a gente sabe que, eu já falei para o Jorginho, para se preparar, que a primeira pergunta é sempre a primeira pergunta de todos. Eu acho que é onde tudo começa, né? Aonde começou. A gente é uma essência, né? A gente é uma evolução. Então, para começar, né, eu vou colocar ali Jorginho, como é que era, assim, quem era o Jorginho com 10, 11, 12 anos de idade? Como é que era essa infância?
né, de todo esse processo. Me conta aí um pouquinho dessa evolução aí do teu tempo lá de molecote, lá de 10 anos. Como é que era isso aí? Fala pra gente. Cara, Jorginho com 10 anos. Eu realmente era Jorginho, tá? Os amigos da minha família, do meu pai e da minha mãe, me chamavam sempre de Jorginho. Tanto que alguns que ainda estão vivos até hoje, né, ainda não perdem essa mania de me chamar de Jorginho, mesmo tendo crescido para cima e para os lados, né, mas continua Jorginho. Os lados é outra história, Jorge. Depois a gente conta aí. Vou fazer uma jornada fit aí. Tá bom? Mas o Jorge, cara, assim, eu sempre fui muito família, né? Aí tem que perguntar para minha mãe, mas eu acho que eu não dei trabalho para ela, tá? Tenho uma irmã, né? Tenho uma irmã mais velha que eu. Uhum. Meu pai, funcionário público, né? Veio do Rio, né? Para a nova capital. Então eu era tido como, não sei como é que é no Rio, né? O playboy, né? Eu era tido como playboyzinho porque morava em quadras, né? De funcionários públicos. Em 92, né? Mudança de governo. Tá dando um eco aí, né, Rudy? Foi. É contigo, né? Aqui. Beleza. Tá. Em 92, com mudança de governo, meu pai não quis comprar o apartamento funcional e tudo mais. E eu me mudei para a periferia, tá? Para a periferia, ali onde hoje eu moro, na Ceilândia, que vocês já devem ter escutado aí com Legião Urbana, né? Que é uma cidade satélite, né, com vários preconceitos em cima, mas depois a gente pode falar isso num próximo episódio, né? Mas é onde eu estou vivendo desde 92, né? Vivia com meus pais até 2011, tá? 10 anos, 11 anos para cá, né? Estou vivendo a minha vida com a minha esposa, meus filhos, né? Então é daí que daqui a pouco a gente começa o roteiro da vida do Jorginho, que vai tomar uma proporção, né, que não tem script, foi algo que foi surgindo empiricamente aí, e que eu acho que é uma história bacana, tá, Rudy? Mas assim, com 10 anos eu queria ser jogador de futebol, vivia na rua, jogando golzinho, tudo valendo uma Coca-Cola. Tinha um timinho de futebol. Sabe como é que é, né? Sei muito bem. E quando era Coca, o troféu era magnífico. Não, aí era Champions, né, cara? Porque era aquelas... Coca-Cola. Era o Maré, cara. Aqui em Brasília era o Marézão, exatamente. Marézão. Então, cara, eu tive assim uma criação católica, né? Era o Jorginho que ia domingo ali fazer Eucaristia ali, né? As aulinhas para fazer primeira comunhão e tudo mais, né? Alguns pensamentos alteraram, mas eu acredito que a minha base é cristã, né? Mas logicamente com vários outros pensamentos diferentes hoje. Enfim, tento. E aí, cara, eu vou só voltar uns aninhos atrás, né? Eu tive uma experiência, por ser filho de funcionário público, eu morei 3 anos, mas eu era bebezinho, na Itália, né? Que foi um período, assim, que minha mãe me conta, bacana da nossa vida, que talvez a gente... Esse improício é italiano, tá? Da parte do meu pai. E, assim, com os 10 anos, cara, e aí em 97 também eu morei no sul do Brasil, fronteira com o Uruguai, ali numa cidade chamada Jaguarão, no Rio Grande do Sul. Tudo isso, né, devido ao meu pai ser funcionário público e ele era do Ministério das Relações Exteriores, então tinha essas viagens e tudo mais, né? E nessa viagem para o Sul foi onde eu formei ali no ensino médio. Antigamente você tinha, ou era o acadêmico ou era contabilidade aqui, eu não sei se no Rio é a mesma coisa, né? Mas eu formei contabilidade, mas nunca fiz meu livro caixa, por exemplo. Né? As minhas finanças ainda estão aí, entendeu? As finanças estão aí no bloquinho, no papel de pão, mas tudo bem. Salve, salve, Andinho. Grande abraço, cara. E é isso, Rudy. O resumo dos 10 anos é esse, tá? Uma família estruturada, né? Vivendo bem, né? Nunca me faltou nada, né? Graças a Deus. Graças a Deus nunca faltou nada.
E assim, é algo que eu também tento preservar, né? E é o que eu almejo para os meus filhos, né? Dar o bom e do melhor. Logicamente que naquela época se proteger, eu vejo assim que eu tinha uma proteção, né? Talvez uma bolha, né? Cara, eu tenho uma bolha aqui, não, o filho, né? Eu vou proteger meu filho até as últimas. E aí eu vejo que hoje, na criação dos meus filhos, eu tenho que trazer a eles uma realidade diferente, né? A gente tem um mundo diferente do nosso mundo lá dos anos 80, 40 anos atrás. né? Dos anos 80 ali, né? Então eu tenho que moldar meus filhos para um pensamento diferente, para um pensamento de inclusão, um pensamento de diversidade, de respeito, né? Que a gente precisa bastante nesse mundo nosso maluco que tem se tornado. E assim, cara, assim como a gente está falando de script, não tem script para cuidar de filhos, né? Não. É muito complicado cuidar de filhos, cara. Mas estamos fazendo esse trabalho de base e a base vem forte, tá? Vamos ver. Sim, imagino. Mas me diz uma coisa, vamos lá, Jorge. Aí, pô, aquele molecote lá, graças a Deus, já ali bem estruturado, veio de uma família bem bacana, estruturada, fechou ali teu segundo grau. Aí você fez contabilidade, né, cara? E nessa época, quando você olhou lá para contabilidade, né? Porque, assim, trazendo aí um pouquinho, eu também fiz técnico contábil aqui no Senac, né? Uhum. Então, assim, contabilidade ali, ela só me serviu para uma coisa, porque quando eu fui fazer minha faculdade, eu tinha contabilidade, então eu nadei de braçada, só, mais nada. Depois dali, eu não faço ideia. Ainda mais hoje em dia, que tudo mudou, eu não faço ideia. E quando vem falar de imposto para mim, eu falei, nem no meu tempo que eu era dev, mas enfim. Mas quando você chegou ali, você fez a contabilidade, você falou assim, cara, é isso aqui que eu quero, é isso aqui, cara, não tem nada a ver comigo. Não o que você pensou ali naquele momento ali, que você falou assim, cara, como é que cara, eu vou te ser bem sincero, cara. Eu fiz contabilidade para não fazer o acadêmico, né? Porque eu tinha como um grande fantasma, assim, cara, eu não vou ser professor, né? E hoje eu gostaria de ser professor. Como é que muda, né? A minha esposa é professora, tá? Ela é professora, né? Alfabetização, ensino infantil. Hoje ela é diretora, né? E assim, cara, eu tenho uma vontade de verdade de lecionar em relação à gestão, né? Hoje já mudou, é o que a gente estava falando, né? O nosso enredo ele vai sendo incrementado, né? E, cara, eu fiz Senai, elétrica de autos, com 17 anos. Eu era muito sem rumo, cara, de verdade. Não sigam o exemplo do Jorginho, tá, pessoal? Por agora. Por agora, depois... por agora. Depois eu vou entrar em algo que vocês podem seguir, tá? Mas assim, eu nunca dei trabalho para meus pais, de verdade, eu não tô mentindo, né? Mas assim, faltou foco nessa construção, e é isso que eu te falo, de trazer isso para os meus filhos, né? Eles terem foco. O meu filho mais velho, né, de 10 anos, eu tenho um de 8 e um de 10. Meu filho mais velho, outro dia chegou aqui e disse que quer ser astrônomo. Cara, vai ser astrônomo, mas antes, né, estuda certinho, porque você pode mudar de opinião, né? O pequeno já falou que queria ser agile coach, mas depois veio falar para mim que não quer porque agile coach tem muita reunião e não pode ficar com os filhos. Boa. Aí eu falei, não, filho, não é assim. Reflexo, cara, né? É reflexo. Eu falei, não é assim, cara. Eu almoço com você, a gente está aqui até você ir para a escola, né? Porque quando a gente estava, né, fisicamente, presencial, então era muito mais complicado, né? Então eu sou pró home office total, cara. Acompanhar o crescimento dos meus filhos, o desenvolvimento deles. Mas assim, Rude, e aí, nessa época da contabilidade, eu realmente queria fugir do acadêmico, né? Eu não vou ser professor. E aí, depois, logicamente, tudo isso mudou, né? E, cara, de verdade, eu passei um tempo com alguns... Tanto que eu sei tanto de contabilidade que quem faz o imposto de renda aqui em casa é minha esposa, né? E, assim, eu andei nesse período, né, ali mais na parte de administrativo, de escritório, né? Comecei a trabalhar nessa parte. Mas, assim, cara, não me movia. Era algo que eu precisava fazer, né? Eu via assim, cara, preciso de dinheiro, né? Eu não posso ficar dependendo dos meus pais, né? Sim. Mas, assim, nada dava, não tinha muita paixão, de verdade. Não tinha, né? Eu era um cara, talvez, um pouco insubordinado, de verdade.
né? Não lidava bem com hierarquia, com regras, né? E isso, logicamente, é o que eu falo. Acho que a melhor coisa do passar dos anos é você se moldar, né? E mudar os pensamentos, né? Tem gente que não muda, de verdade. Tem gente que vai ficando velho e vai continuando turrão, teimoso, né? Eu, graças a Deus, cara, eu tenho me transformado, assim, até uma frase que eu sempre puxo da série Lost, que tinha aquele Sawyer, né? Ele falava assim, um tigre nunca muda suas listras. É porque a tua essência fica, né? Mas, assim, você pode melhorar os seus defeitos, né? Ou aumentar suas qualidades com que faça com que teus defeitos minimizem, né? Perante suas qualidades. E eu acho que isso é o que eu tenho feito, tá? Sem deslumbre ou romantização. Realmente, cara, ou você muda ou o mundo te engole, né? Isso eu pensei, né, na época. E assim, eu tinha uma base, né, por ter uma família ali estruturada, meu pai, né, provendo o lar, mas assim, eu tinha que ter a minha história. Meu pai tem a história dele, né? Saiu do Rio, fez a história dele e tudo mais. Mas e aí, o Jorge? Jorge vai ter uma história, né? Esse era o grande desafio. E quando eu terminei ali o médio lá no Rio Grande do Sul, eu fiquei assim, cara, agora o que eu faço? Né? Eu vou né, fazer contabilidade. E aí, quando eu voltei para Brasília, ali nos anos 2000, eu já comecei a procurar coisas em relação à TI. Né? Era aquele boom da internet, aí fui fazer curso de webmaster, né? Web design, né? PHP, essas coisas. Mas só que, de verdade, cara, eu fiz Clipper, eu nunca fui um bom desenvolvedor. Né? Então, acho que quando perdeu... Não perdeu um desenvolvedor, ganhou alguém que sabe gestão. Outra né? coisa. Outra coisa. Outra coisa. Então, eu acho que o mundo não sentiu falta do Jorge Dev. Desenvolvedor, não, né? E aí, cara, olha só. Aí fui vendedor de material de construção para grandes empresas, né? De atendimento, né? Mas só que eu vendia só para empresas. Mas assim, fiquei pouco tempo, né? Não dava liga. Sabe aquele negócio de você... Aí a gente pode falar em propósito, mas eu não quero levar para esse lado. Mas eu ainda não tinha me identificado com nada que, porra, realmente me motive, né? Mas, Jorge... Vai lá, mas é uma situação... Sem te cortar, e obviamente não querendo cortar teu raciocínio, mas é uma coisa muito legal, né? Assim, você pode chamar de legal. Mas hoje, talvez se cobre muito... Imagina, você tinha 17 anos, 16, 17 anos... num primeiro momento, para você... Cara, imagina, como é que a sociedade ela cobra de um garoto ou uma garota, uma pessoa de 16, 17 anos, 18 anos, que decide o futuro ali, sem poder experimentar nada, né? Isso é uma coisa que hoje eu questiono muito, né? Algumas pessoas falam assim, não, o que você vai... Tipo, você termina o ensino médio, né? Hoje, né? Antigo segundo grau, o antigo ginásio, né? Sei lá, enfim. Já nem me lembro mais dos nomes, né? Tô ficando velho também. Então, assim, e você tem que sair dali, daquele segundo grau ali, vamos dizer assim, do teu ensino médio focado, e fala assim, e agora, o que você vai fazer faculdade de quê? E você tem só 18 anos, você não viu nada da vida, né? Pois é. Viu nada. E assim, até brinco, né? Porque tem um amigo nosso, né, que fala muito isso, que fala assim, as pessoas se movimentam muito, mas com pouca direção, né? Mas, às vezes, talvez naquele momento, o se movimentar, às vezes, para achar um caminho, para tentar se direcionar, às vezes é muito importante, né? Porque a gente não sabe de nada, a gente está na casa dos pais, recebendo tudo do bom e do melhor, ou pelo menos recebendo da melhor maneira que os seus pais possam dar, né? Às vezes, né, o melhor do seu pai né, cara? O possível, exatamente. E às vezes é tão impossível em determinadas situações, né? E, cara, a gente tem que decidir a carreira, né? Decidir a vida ali, né? E aí você vê, você estava ali, foi para programação, porque era algo, né, realmente fascinante ali no ano 2000 e tal. E de repente, daqui a pouquinho você vai para uma área de compras, né? Vai vender. Cara, totalmente diferente, né? E, assim, eu já havia trabalhado, inclusive, no Ministério das Relações Exteriores como suporte, né? Suporte ali N2, né? Que você vai lá no cliente lá e né, vai imprimir, vai configurar uma impressora, né? Configurar o Outlook, aquelas coisas ali, né? Sim. Mas assim,
E aí, cara, não sei se eu vou dar alguns passos para frente que Jorge, fica à vontade. Isso aqui é nesse, seu. nesse, nesse inteirinho, tá, Rude? Granadeiro, grande abraço, cara. Paulão, todo mundo aí que tá investindo seu tempo aí para ver a gente aí, galera. Nesse inteirinho, né, eu tomei muito não, né? E assim, cara, eu ouvi uma coisa que eu acho que é onde é o divisor de águas. Eu comecei a procurar, fiz o PHP, fiz ali o web design e achava que estava preparado, né? Só que eu tinha amigos ali que já estavam no mercado e tudo mais. E um dia eu escutei de um amigo que eu não tinha qualificação, né? Eu não tinha qualificação suficiente. Uhum. E eu ouvi, inclusive, assim, de um primo que queria me ajudar e tal, mas não conseguia porque minhas qualificações realmente não eram boas, né? Sim. Beleza. Pinguei ali em algumas coisas administrativas. Porra, aí eu queria algo em TI, né? Mas como que eu vou querer algo em TI se eu não tenho uma experiência prática? Beleza. Tá. Então, cara, eu tenho que começar a moldar minha vida para entrar nessa TI, né? Vamos ver que tal, como que eu entro nessa TI. E aí, cara, em 2010, né? Conheci minha esposa em Uhum. 2009, né? Em 2010 eu fui fazer meu vestibular. Comecei a fazer alguns vestibulares aqui. Pensei assim, cara, eu não vou entrar na UNB, né? A federal. Não vou conseguir entrar. Não tinha ainda essas provas aí que facilitam o acesso a Uhum. universidades públicas, né? Então, cara, eu não tinha dinheiro, de verdade. Eu comecei aí, só voltando um pouquinho atrás, eu comecei a trabalhar numa loja de suprimentos de informática, né? Trabalhei em uma que deve ter até no Rio, que é a Calunga, né? E Sim. depois eu fui para outra que era bem famosa aqui em Brasília. E também, cara, atendimento ao público, né? Aquele negócio chato ali. E assim, trabalhar domingo até 10 horas da noite, não era aquilo que eu queria. Tá, assim, sem, Uhum. sem fazer corpo mole, eu ia mesmo, né? Mas Não, assim, sim. eu posso mais. Eu entendi, cara, sem demérito nenhum para quem, né, quem gosta. Tem Sim. gente que Sim. consegue, Sim. constrói uma carreira em vendas, cara, mas eu falei, cara, eu não consigo, eu não sou esse cara, não, né, de viver de ali de bônus, né? Eu não vou conseguir, Sim. tá? E assim, tudo bem, mas eu tenho que traçar um novo caminho. E aí eu comecei a fazer alguns vestibulares e consegui passar na Universidade Católica, né, de Brasília. E foi onde eu fiz o tecnólogo lá em ADS, né, Análise e Desenvolvimento. Bacana. Eriquita, prazer ter você por aqui. Gente, Érica, só o Jorge aí trazendo uma galera muito boa, tá? E agradecer cada um de vocês. Érica, seja muito bem-vinda. E Érica, você tá no meu foco, Érica. Então depois Pode vamos trazer, conversar cara. Pode depois vamos trazer. conversar no LinkedIn aí. Eriquita é minha irmãzinha aí, cara. E aí, Boa. Rude? E aí, beleza. Tô nesse turbilhão de sentimentos, né? Tinha a intenção de casar, né? Como eu casei em 2011. E eu, Uhum. cara, eu tenho que mudar a vida, né? Eu tenho que mudar a vida e vamos embora. Fiz, né? Eu chegava em casa, saía da loja, trabalhava em shopping, ia direto estudar, ainda ia de uniforme, chegava Ó, cansadão em casa quase meia-noite, busão e tudo mais, mas terminei o tecnólogo. E assim, cara, a minha formatura foi a coisa, para mim, foi o momento mais marcante de ter meu moleque, meu primeiro filho, nos braços e receber meu diploma e meu pai legal. e minha mãe, né, terem o primeiro filho formado. E hoje, Formado. graças a Deus, minha irmã, ano passado, se formou em secretariado, está fazendo já gestão de pessoas. A gente, beleza, acordamos velhos para a vida, digamos assim. Minha irmã tem 50, né? Acordamos tarde, mas, cara, teu coração tá batendo, não é Acordou. tarde, né? Não é tarde, Nunca é vai, tarde, nunca é né? tarde, nunca é tarde. Eu Vai para falo isso cima, cara. constantemente. Pois é. Então, a minha formatura foi o quê? Com 32 anos. 32 anos, Uhum. né? Mas, cara, é daí que eu vejo, tipo assim, em 2010 eu fiz estágio em QA, né, em teste de software, na empresa grande aí, referência como teste. Mas, assim, Uhum. via aquela molecada, né? A molecada sangue no olho ali.
eu falei, cara, eu quero ser referência em alguma coisa. E eu comecei a trilhar, olhar ali requisitos, né, que talvez eu pudesse, né, me certifiquei em requisitos, me certifiquei ali em Agile Tester, né, e tudo mais. E assim, dentro do teste, né, como eu vi dentro da faculdade, eu vi sobre agilidade, bem, né, passando ali em gestão de projetos, bem voando, né? Bem rapidinho, né, cara? Mas assim, eu peguei aquilo ali, cara, isso aqui é interessante, né? E eu comecei a procurar material sobre isso, tentar me aprofundar. E em 2010 não, 2012, 14 ali, eu comecei a trazer para dentro do QA, né? Comecei a trazer ali o teste ágil, mas a gente tinha muitos ali, às vezes, eu estava num projeto meio crítico, que a gente batia ali naquele, não, vai sem testar, sobe sem testar e tudo mais, e aquilo ia desanimando a gente. Isso não acontece, não. Isso não acontece, não. Teste em produção para ver o que está. Não, isso acontece na Suécia, né? Nas melhores famílias da Suécia. Sim, aqui no Brasil, não. Pois é, cara. E aí, tanto que nesse projeto que eu tô te falando, cara, eu fui o primeiro a me certificar Scrum Master, antes até do gerente, que deveria ser o Scrum Master, tá? E aí eu fui meio começando a ficar referência ali em relação ao assunto agilidade. E isso foi bacana, cara, porque foi me dando uma moralzinha de mercado, tá? Mas assim, sem métricas de vaidade, mas foi moldando o meu caminho. Então eu comecei a traçar pequenos marcos ali para minha carreira, né? E eu fui saindo do QA, né? Consegui uma oportunidade para ser Scrum Master numa startup que estava fazendo um middleware de um ERP, tá? E assim, fiquei um tempo lá que deu para calejar, trazer as práticas de agilidade para o dia a dia, ver o que dava certo, o que não dava certo, né? Pivotar essas práticas, né? E aí, cara, no meio disso tudo, né, nessa virada de chave, eu peguei um ano assim que foi bem corrido, batidão, todo final de semana ter alguma certificação, algum treinamento, né, antes da pandemia. Ali, eu acho que em 2017, cara, eu era o homem certificação, tá? Mas assim, por que o homem certificação? Porque eu via que o mercado, né, por eu ter entrado no mercado um pouco mais velho, eu poderia trazer isso como uma abertura de portas, tá? Hoje eu vejo que o mercado quer sair um pouco dessa visão, mas ainda existe, tá? As pessoas que eu mentoro e tudo mais, eu costumo falar para elas, você vai ouvir muito aí nas lives, seja lá onde for, não, mas o conhecimento vale mais do que uma certificação. Concordo, mas a realidade é outra, né? Para entrar no mercado... Hoje mesmo eu falei com uma pessoa, cara, que me procurou, que ela tem 10 anos de experiência como gestor de risco, compliance e tudo mais, mas não está conseguindo ser um Scrum Master, né? Então, você não pode ser Scrum Master só porque você não tem experiência prática de Scrum Master, mas e aí tu joga fora a tua mochila, né, da tua experiência de vida, experiência de mercado, né? Sei bem como é que é isso. Dar oportunidade para esse cara? Você sabe, a gente sabe, né, cara? E assim, para mim também, cara, se não fosse... Vou dar nomes aqui, tá? Porque é um cara que, para mim, é um mentor para mim, e é um cara que é muito importante na minha carreira, que é o Alan Torres, tá? Sim. É muito importante para mim, que eu acho que sem o incentivo dele, até quando a gente briga, né, com ideias diferentes e tal, mas assim, a gente diverge para convergir, né? E assim, essa primeira oportunidade foi ele que me arrumou, me indicou, né? E logicamente eu abracei e trouxe, né, a minha competência lá para dentro. E assim, com divergências são importantes, né, cara? São, cara, e nos constrói, nos fazem crescer, né, cara? Sim, e assim, ouvir só o igual você se mantém dentro de uma bolha, né? Você se mantém. Ouvir o diferente é importante porque às vezes é diferente para você apenas naquele momento, né? Sim, depois, aquele diferente pode não ser tão diferente assim, né? E o outro também, né? O outro também pode ter uma visão diferente, então você vai essa troca, né?
Não, e hoje, assim, alguns anos atrás eu não lidava bem com o diferente, né, com a ideia diferente. Mas, assim, o bom, aquilo que eu falei para você, o bom de envelhecer é que você pode mudar a tua opinião, né? E eu vejo que isso é a grande dádiva de envelhecer ou de se tornar um clássico, né? A gente está se tornando um clássico. Exatamente. Né? Concordo com você. Então, Rude, aí nesse 2017, aí de 17 para cá, né, tenho trabalhei em seguradoras, em sistemas de cooperativa. Cara, eu tenho trabalhado muito com banco, né? Até não sei da onde eu ganhei uma visão de resiliente. Não sei se eu sou resiliente ou eu criei uma nova configuração de não ligar muito, né? Ou se fuder sorrindo. Desculpa aí, depois você corta aí. Né? Mas... nada, tá tudo aberto, foi, né? Ao vivo. Foi para prosperidade, né, cara? Mas beleza. É isso aí, assim, vamos embora. Mas é um lado, né? O bancário, né? O core bancário, são várias emoções, né? São muitas emoções, né? Porque você vai ter bancos que querem uma transformação, bancos que não querem você como agilista ali dentro, né? Ou querem conduzir um projeto como conduzia há 20 anos atrás, 10 anos atrás. Né? Sem problemas, né? Eu não quero ser ágil, sem problemas, mas, né, deixa claro que, né, qual a forma que você quer trabalhar, não cansa nem o consultor, nem a tua organização, né? E aí vamos. O alinhamento de expectativa é importante, né? Alinhamentos de expectativas. E aí, Rude, há 2 anos estou na GFT, né, que para mim é a empresa que deu um match, né? É uma empresa que eu venho a cada momento me surpreendendo. Eu tenho a dádiva de estar num grupo core ali de agilidade, Eriquita, Paulão, Granadeiro aqui, Andinho, né? São pessoas ali que me fazem aprender todo dia, né? Aquele contato, a gente sofre juntos, mas sorri juntos também, logicamente, né? E eu acho que a maior maravilha aqui é a diversidade, né? A gente tem a Érica aí, que é uma pessoa que está na nossa faixa etária, você tem pessoas mais jovens, né, mais novinhos ali, que você está meio que orientando, cara, vai por aqui, né, vai por aqui, não faça o que eu fiz lá atrás, né, e a gente consegue trazer ali uma experiência boa, logicamente trazendo uma realidade, né, que não são ditas na teoria, né, ou nos cursos que vendem por aí, né, mas que graças a Deus colocaram pessoas que nem a gente no meio do caminho dessas pessoas para, né, trazer uma luz ali de que, cara, não é fácil, mas é isso que você quer? Persiste, né? Você tem como respira, né? Volta, você cai, mas respira e volta. E eu sei, tá, Rude, sei assim como você, eu já passei. Ano passado, eu acho que eu passei um tempo, né, caindo assim, até depois da Covid. A Covid não me fez muito bem. Não estou 100%, digo assim, de memória, às vezes eu esqueço uma palavra no meio de uma conversa, eu acho que vocês viram por aqui, mas assim, a gente sobrevive, né? Graças a Deus eu estou vivo, né? Estamos todos vivos aqui e podendo contar um pouquinho da história. Mas assim, Rude, eu vou voltar só um pouquinho, tá? Estou na GFT. Fica à vontade. E assim, não sei nem se foi por aí que a gente começou a nossa amizade virtual, né? Mas um dia, esse ano, quem sabe a gente vai se ver, né? Presencialmente. Mas assim, eu tive uma abordagem no começo. Eu gosto muito de trazer as minhas ideias ali no LinkedIn. Eu falo demais, trago opiniões, incito algumas discussões, mas sempre com respeito, cara. Eu nunca faltei com respeito com ninguém, né? Sempre respeitei as pessoas que estão ali como aquilo que a gente conversou anteriormente, né? As pessoas como seres sagrados ali do Olimpo da agilidade, né? E assim, eu fui conseguindo fazer um network com pessoas que realmente têm uma importância ali para o que a gente vive no dia a dia, né? Lógico, divergindo, convergindo, né? Trazendo reflexões e tudo mais. Só que eu tenho total certeza que eu comecei a minha interação, digamos, na comunidade, trazendo um pouquinho de fogo, né? Eu era muito
provocador, né? Como diz o Manuel Pimentel, meu líder, chefe querido, ele diz que eu sou treteiro, mas eu sei que eu tenho reduzido isso, tá? Uma vez uma pessoa, um amigo próximo, chegou para mim e falou assim, cara, onde você quer chegar com as tuas tretas virtuais? Ele inclusive falou que eu parecia uma pessoa, né, nas minhas opiniões, que eu tinha as opiniões parecidas com uma de uma pessoa famosa da rede, mas que eu não monetizava isso, né? Então eu poderia estar perdendo. De verdade, Rudy, na avaliação, eu posso ter perdido dinheiro, digamos assim, né? Mas nunca foi o meu objetivo ganhar dinheiro além do meu trabalho, né? Dentro como consultor, como Agile Coach, Scrum Master dentro de uma empresa, né? Então nunca foi a minha visão. Quem me conhece sabe que para eu dar uma mentoria, um auxílio, eu não vou te passar o Pix, tá? Vou de coração, vou fazer isso para você. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Se é um assunto que eu entendo, eu vou ajudar. Se for para atrapalhar, eu não vou te atrapalhar, né? Então, eu sei que eu posso ter pecado, ter uma provocação em excesso, mas eu acho que isso me rendeu bons frutos, por um lado. Isso é normal, é escolher o lado, né? Vai ter uma hora que você tem que escolher um lado, né? E eu escolhi um marketing de guerrilha, digamos, no começo, né? E depois, com certeza, depois dessa crítica, né, que eu vejo mais como uma ajuda desse amigo próximo, eu mudei um pouquinho, né? Cara, eu vou falar mais de coisas técnicas, os aprendizados, né? O que eu aprendi, né? O que eu posso trazer de falha também, o que eu aprendi com as minhas falhas, meus ganhos, meus sucessos. E eu acho que as coisas foram mudando, tá? E assim, mudaram para melhor, né? Fiz ali o Agile to the People, eu dei uma esfriada nele devido o pós-Covid, tá? Mas, assim, eu tenho amigos, Franaída aqui de Brasília, Roberto Franaída aqui de Brasília, que tem me incentivado a voltar, tá? Espero que eu consiga ter um novo ar para voltar. Eu vejo que eu já estou conseguindo trazer um pulmão sentimental, que a gente volte com isso, tá? Que a gente volte com esse trabalho. Mas, assim, se eu não voltar, foi muito bom, né, o que eu fiz. Eu acho que ajudei muitas pessoas e eu acho que aquele tempo foi válido, né? E assim, se eu acabar com a iniciativa, acredito que tem muita gente aí que vai trazer qualidade, né, para o nosso campo da mesma forma. Show. Jorge, uma coisa muito legal que você falou, né? Eu acho legal. Qual é o grande legal do Sobre Pessoas é que às vezes a gente vai se identificando, né? Do tipo assim, vem uma história trazendo a galera que veio, aí um pedaço aqui, eu me identifico com A, me identifico com B, me identifico com C, e as nossas histórias elas vão se moldando, né? Elas vão se fazendo, elas vão se emaranhando, né? E isso é muito, muito fantástico. Mas você me disse uma coisa, que eu era muito assim também, tá? Do tipo... E eu já também criei algumas tretas, enfim. Mas assim, enfim. Quem nunca, né, Ruth? Quem nunca, né? Então, assim, ainda mais quando você vê determinadas coisas, enfim, que é muito fora do teu contexto. Porque a gente chega num determinado momento, e aí voltando também, eu acho que, não sei se é o mesmo caminho, mas, por exemplo, a gente chega, quando a gente é mais novo, e aí voltando lá atrás, a gente às vezes é meio treteiro, porque a gente vive uma situação de verdades absolutas, né? A minha verdade é a verdade do mundo sobre o mundo, né? O meu ego vai falar mais alto, né? E parece não, mas a gente tem ego, todas as pessoas têm ego. Aí agora vem o aluno de psicologia, né? Todos nós temos nosso ego. O ser humano tem seu ego. O que você faz com ele é o que vai te direcionar ou te posicionar em alguma situação. Mas, assim, quando a gente tem muito a ideia da verdade absoluta, a gente aumenta muito uma questão de treta, né? Muito grande. E aí, na maioria das vezes, a gente acaba não respeitando a opinião alheia. Por exemplo, cara, é aquilo que eu sempre falo, né? Cara, o azul é legal, eu acho o azul bonito, mas o Jorge gosta do amarelo. E tá tudo bem o Jorge gostar de amarelo, né? E aí tem aqui, ó, a Dani do Carmo também, uma querida, gente boa demais. Ela gosta do verde, e tá tudo bem ela gostar do verde. A Érica
Érica, aproveitando, você tem convite, depois a gente conversar no LinkedIn. E a Érica gosta do branco, e está tudo bem ela gostar do branco. Então, assim, a gente entender que esse mundo é diverso, e essa treta que talvez a gente tenha criado, talvez alguns conflitos que a gente tenha criado, né, essa impulsividade, né, ela às vezes é aquilo que a gente para pensar e fala assim, será que essa impulsividade foi tão boa assim? E aí eu te pergunto uma coisa, Jorge, aí dentro do teu cenário inteiro, tá? Dentro do teu cenário inteiro, desde do teu tempo lá de moleque até hoje, a gente já aqui, como diria, já de cabeça branca, né? Vamos chamar assim. Qual foi o grande boom da impulsividade que você falou assim, cara, eu fui mega impulsivo, eu criei um processo aqui, não precisa dizer nome, nem citar nada, se for o caso, mas assim, do tipo, cara, eu perdi a oportunidade, sabe aquilo? Eu mesmo já falei isso, cara, eu perdi a oportunidade de ficar calado. Eu perdi a oportunidade de não postar, de ficar calado, de não apontar o dedo. Você já passou por alguma situação igual a essa? Já perdeu oportunidade? Inclusive, perdeu oportunidade pela impulsividade ou alguma coisa desse tipo, ou não? Rude, eu acho que sim, tá? Mas assim, foi um efeito que veio se estendendo, tá? Eu vou te contar essa história bem rapidinho. Eu entrei numa empresa, tá? Aí o pessoal vai lá olhar no LinkedIn e vai matar a história. E assim... é bom que já vê lá as tuas postagens, as tuas publicações, e aprende lá um pouquinho lá sobre algumas coisas. Então, cara, mas aí a gente vai entrar num outro assunto. A tua pergunta vai puxar outra. Por quê? Ótimo. Os cuidados que a gente deve ter, né, com o que a gente fala. Por exemplo, volta e meia vem alguém falar comigo no LinkedIn assim, até a gente se encontra, né, no trabalho, pessoas que me seguem, né, e eu vejo assim, cara, eu nem sabia, não lembrava que essa pessoa me seguia, né, e tudo mais. Mas aí você começa a pensar, cara, eu tenho que tomar cuidado com o que eu posto, né? Eu vou só te dar um exemplo aqui. Outro dia, meu filho mais novo chegou para mim, olhou o LinkedIn e viu, né? Tinha 5 mil e algumas e pouquinhos seguidores. 5 mil e poucos seguidores. Olha, Érica. Ô, Érica, abração, beijão para você. Obrigado pelo carinho. Muito boa, Érica. Sim, cara. E ela vem, né, depois, né? Aqui, né? Eu tô tentando. Não, ela já aceitou. Rapaz, a Érica, olha, trazendo aí aqui pra gente, se a gente contar, a Érica eu já tô chamando há um tempo, já chamei ela lá pro... já vou até fazer um jabazinho do nosso amigo Reinaldo, já chamei ela lá pro Reinaldo. A Dani, acho que a Dani, não sei, acho que a Dani foi... Não, a Dani foi com o Marcelo Neves lá num papo do Canal Valor, a Dani foi lá. Acho que você também fez. Eu ia fazer com você lá naquela vez, mas aconteceu um problema aqui de saúde e tal, não conseguia. Mas foi o papo lá com o Marcelo. Mas a Érica já tem... A Érica Mota, né? Mas a outra Érica Mota. A Érica Schneider, eu vou conversar com ela. A outra eu tenho certeza que aceitou. E aí, Rudy, olha só. Aí meu moleque viu, nossa, né? A geração millennial lá, né? Nossa, 5 mil seguidores. Caramba, pai. Aí eu falei, filho, beleza, são 5 mil seguidores aqui o número, mas você sabe se os 5 mil gostam do que eu falo, né? Gostam do que eu produzo ali de conteúdo? Cara, eu sei as pessoas com que eu conto, né? As pessoas que têm ali uma interação, a gente, né, Rudy, e outras pessoas que estão aqui acompanhando a gente. E assim, são poucas que vão estar contigo ali na hora, né? Se der uma merda. Né? Sendo bem franco, é isso. Assim, igual Érica Schneider aqui, Andinho, Paulão, né? São pessoas que eu já troquei, né, informações da vida. O Andinho é daqui de Brasília também, tá, Rudy? Ele é meu parça mesmo, amigão do peito mesmo, tá? É de comer meu churrasco e tudo mais. Boa! Né? O churrasco, depois a gente vai conversar no backstage. Depois a gente fala do churrasco. Eu posso ir no Rio aí fazer um churrasquinho pra gente. E aí, Rudy, olha só. Então, e aí fica isso, né? A métrica de vaidade, né? Pô, eu tenho 5 mil seguidores e tudo mais. E eu vejo que tem pessoas que sobe a cabeça, né? Ter isso no LinkedIn. Mas, assim, voltando à tua pergunta, e é isso que eu quero linkar, tá? Entrei numa empresa, fiz uma entrevista bem legal, assim, a pessoa já me conhecia,
por essas postagens, tá? Dentro da empresa, tinham pessoas que me acompanhavam. Eu fiz um meetup, inclusive, com algumas pessoas dessa empresa, né? E depois fui fazer a entrevista. Só que, nessa época, eu era o Jorge, o pessoal até falava que eu era xiita, tá? Eu era bem xiita mesmo, porque eu via o noob, né, Ruth? Ali, 2017, ali, cara, tem que ser assim, assim, assado. Mas só que quando eu entrei, cara, que essa empresa, ela meio que tava se transformando, né? Eu tenho certeza que muito das minhas provocações ficaram. Essa empresa conseguiu aprender alguma coisa do Jorge, tá? Com o Jorge. As pessoas que trabalharam comigo, eu acredito que elas evoluíram pelas minhas provocações, né? Aquela pressão por pares, e eu também aprendi com elas o que não fazer, né? De que forma ponderar, evoluir meu trabalho. E assim, cara, quando eu falo dentro da tua pergunta, o que eu perdi, né? Se eu fechei alguma porta, mas foi no dia do meu desligamento, né? Sendo assim, eu nunca recebi um feedback. Eu tive um processinho de ansiedade dentro dessa empresa, tá? E assim, cara, eu me abri muito com a liderança, com a pessoa que era minha líder, e assim, eu tava confiando nessa pessoa, cara, né? Se ela não tá me dando um feedback de que minha cabeça tá a prêmio, legal. eu tô fazendo um bom trabalho. E aí, cara, tipo, uns 7 horas da noite num certo dia, que inclusive meus filhos e minha esposa foram me visitar, a gente almoçou juntos esse dia, próximo ali do trabalho, e eu vi uma movimentação estranha, a liderança ficando até mais tarde, depois me chamou e me desligou. E aí, na hora do desligamento, a palavra usada, a frase usada foi: a gente não pode dar a agilidade que você acredita. A gente não pode te proporcionar a agilidade que você acredita. Cara, isso para mim foi eu peguei e pesei isso. Cara, eu posso ter vindo chutando a porta, né? Eu posso não ter entendido o time dessa empresa, eu posso não ter entendido o time das pessoas aqui, né? E assim, cara, de verdade, né, Rudy, é aprendizado. Mas outra coisa que eu percebi, as pessoas achavam que uma postagem coincidente num dia ruim estava sendo direcionada a elas. E eu vejo que, inclusive, eu tenho pessoas conhecidas, né, que passam por isso, né? Falam comigo, pô, o meu chefe tal, meio que falou que eu postei tal coisa para ele. Cara, então aí o cuidado, né? A sensibilidade, porque a gente é vigiado, cara, a gente é olhado, né? E você não tem uma interpretação ali, né? Tácita do que você está escrevendo, né? O que a gente está falando aqui vai ficar para prosperidade e você está sentindo, né? De que forma eu estou falando, né? Se eu tivesse com um sentimento de raiva, você pegaria um sentimento de felicidade, né? Agora, caractere, eu não sei. Né? E assim, beleza, o Rudy brigou comigo aqui no Telegram e postou um negócio lá, de cozinha, é o Jorge. Né? Mas é. Eu poderia tomar para mim, a gente tem uma discussão e de repente eu vejo uma postagem. Né? Então isso é algo que eu sinto, tá, Rudy, que eu não fechei as portas, mas eu poderia ter evoluído um trabalho dentro dessa empresa, né? Poderia ter sido um profissional mais reconhecido. E assim, me arrependo? Nem tanto, né? Porque eu tive aprendizado, tá? Sim. Mas assim, se eu não erro, eu não aprendo, né? Então, eu acho que foi necessário, tá? Foi necessário passar por isso. Mas esse foi o episódio que eu tenho como marcante para mim, tá, Rudy? Bacana. É muito legal você ter falado isso agora. Uma situação de usar a tua frase, né? Quando eu não erro, eu não aprendo, né? Então, quer dizer, quando eu erro, eu aprendo, né? E isso é uma coisa interessante, né? O quanto a gente aprende com os erros, né? E por muitas vezes, né? Pelo menos no primeiro momento, né? Eu sempre falo da ideia das fases do luto, né? Que no primeiro momento, e aí o luto não é só morte, né? Que a gente fala muito de luto, as pessoas só acham que é uma morte, né? Do tipo uma morte física de algum parente, alguma coisa. O luto, ela significa, luto por sua essência é perda, né?
Então, qualquer coisa que você perde, né? Perde um trabalho, perde uma oportunidade, perde perda, né? O lost da parada, né? Então, é a perda do negócio. Por muitas vezes a gente se arrepende, né, de alguma coisa, mas eu acho que a sensação de arrependimento, né, eu não sei se você concorda, Jorge, ela pode vir. Eu acho que eu só me arrependo daquilo que eu não aprendi. Por exemplo, se eu perco alguma coisa ou se eu tenho uma situação diferente de perda alguma coisa, só vale. Eu só vou me arrepender dessa perda se eu não aprendi. Então, no momento, é uma coisa que eu falo muito, do tipo, a empresa, a empresa te mandou embora mesmo fazendo, do tipo assim, já teve situações, né? Eu sei que sou pessoa, não é por mim não, galera, calma aí. Mas assim, quando você tem, vamos dizer assim, pô, eu tava numa empresa fazendo um mega trabalho, mega power, e daqui a pouquinho, pô, tudo entregue, tudo bonito ali e tal, e daqui a pouquinho você recebe uma notícia da diretoria que as pessoas nem olham na sua cara, um RH, é uma pessoa que tem nada a ver, porque as pessoas parecem que não tem coragem, ela te manda embora. E te demite. Então, assim, às vezes você sai triste, você sai chateado, você sai não sei o quê, sai arrependido, mas a gente, quando passa, né, dessa ideia, né, quando você sai da negação para a aceitação, né, que é uma das fases do luto, né, quando a primeira é a negação, que você nega tudo, e a última ali é a aceitação, onde você passa a aceitar aquela situação. Então, quando você passa por isso, você fala assim, cara, eu consegui aprender tal situação. Quando você faz escolhas, né, do tipo, eu estou na empresa A e vou para a empresa B achando que é a melhor coisa do mundo. Chega na empresa B, o barco afunda, a primeira coisa que a gente tem é uma repulsa por nós mesmos de ter feito uma escolha errada. Mas, ao mesmo tempo, eu falo assim, mas o que a gente aprendeu com essa história errada, né? Quais são os passos que eu não devo mais tomar, né? O que eu devo observar, né? Então, eu acho que... Pô, quantas vezes a gente passou isso na vida, né? Cara, você puxou... Né? Você está puxando um outro fiozinho aí na história do Jorginho, que é o quê, cara? Escolhas, tá? Escolhas. Eu vou te dizer que 2011, casado, né? Uhum. Eu fui demitido da loja de informática. Estava estudando, né? Precisava pagar faculdade e precisava, logicamente, prover a casa. Né? Minha esposa... Cara, é aquele negócio do... Pode parecer clichê, cara, mas não é, né? Tipo assim, se eu sou um grande homem, né? Se alguém me considera um grande homem, é porque eu tenho uma grande mulher ao meu lado, tá? E, tipo assim, tudo que eu conquistei, logicamente, eu fui atrás, mas a minha mulher sempre esteve comigo, né? Aguentou muita coisa, tá? A gente aguentou muita coisa juntos. E, assim, ela é muito importante para mim, tá? E, assim, 2011 eu demitido, né, casado, primeiro ano de casado, eu fiz um processo seletivo para atendente de telemarketing, tá? E eu na faculdade, fazendo a faculdade. Cara, beleza. Entrei no processo, fui me destacando por saber TI, né, por estar na faculdade e tudo mais. Beleza, uma semana de treinamento, né? Só lá em cima com os resultados ali dos testes e tudo mais. O pessoal curtindo ali o meu desenvolvimento. Chego em casa na quinta-feira do treinamento, né? Que a gente ficava imerso o dia fazendo treinamento lá, os testes ali de ligação, né? De atendimento. Uhum. Cheguei quinta-feira em casa, cara. Cheguei e falei para minha esposa, não vou prosseguir no treinamento, não vou ser atendente de telemarketing. Eu quero algo na minha área, né? Quero algo na minha área. E isso já tinha tido a experiência do estágio com QA, né? E aí falei para ela, ela falou: toma a decisão que você achar que é certa, tá? A gente tá junto, né? E, cara, sexta-feira cheguei, aí tinha os dois coordenadores lá do treinamento, cheguei e falei, não lembro o nome deles, mas era uma moça e um rapaz. Falei, pessoal, tinha um último teste lá, fiz o teste, passei e tudo mais, e falei para eles, não vou prosseguir. Aí o pessoal, pô, mas você teve os resultados acima do
da média aqui, a gente queria que você ficasse. E assim, será que eu posso, né, te colocar em outro lugar? Eu falei, cara, eu não sei, aí depende de vocês. Aí eu passei até o horário do almoço, falei que ia embora, não ia prosseguir com o treinamento à tarde, né? E aí esse rapaz chegou, foi chamar o gerente da área de telemarketing, que é o Léo, da Global Web hoje, que foi o cara que chegou para mim e falou assim, não, você quer uma oportunidade na área de teste de software? Beleza, vem cá. Não, aí ele perguntou, né, por que você não quer e tal? Eu falei, cara, não me identifiquei, né? Eu sei que daqui a um tempo eu vou criar problema para você, né? Criar problema que eu digo assim, eu não pegou, não bateu. Eu tenho que sair, não é o que eu me identifiquei. E assim, eu quero. Aí eu expliquei para ele, não, eu estou na faculdade, tudo mais, e eu queria uma oportunidade já para começar, né, no que eu estou vendo, no que eu estou estudando, né? E aí era na Oi, né? Na Oi. E aí eu falei com ele, ele falou, não, vem cá. Aí chamou um gerente de um setor lá que estava precisando de um tester, né? E aí, que é o Alex Moreira, que são os caras, para mim também, como eu falei do Alan, foram os caras que abriram a porta, né? Sim. Falando em escolhas, eu escolhi não ficar, né? Como telemarketing, podia estar até hoje, não sei, né? A gente poderia ter mudado a história nesse meio tempo. Meio caminho. Mas se eu não tomasse a decisão, o que será que teria acontecido? Né? São escolhas. São escolhas. E quase sempre uma escolha é uma renúncia, né? Cada escolha é uma renúncia, com certeza. Eu renunciei um lado, né? Cheguei até aqui, né? Estou até aqui, né? Eu não sei o que vai ser daqui para frente. Amanhã, né? Isso aí. Eu venho tentando, né, moldar esse até que a gente bateu um papo em relação à psicologia organizacional, né? Eu quero trazer esses skills, né? Porque a gente vê no dia a dia, trazer coisas novas, talvez, né? E eu fiz um MBA também em inovação e liderança, né? Então, cara, eu tenho uns legs aí para abrir. Mas, de repente, eu abro a minha churrascaria, né? Meu pitzinho na beira da esquina ali para vender uma carninha assada. Por quê? Porque eu sei que meu Ikigai é alimentar pessoas, é verdade. Sim. E tá tudo bem com isso, sério, né? Rudy, isso é sério, viu? Mas tá tudo bem com isso, né? E aí, sem mudar muito, mas mudança é inerente do ser humano, né, cara? A gente está feito para mudar, né? É uma coisa que às vezes eu falo com algumas pessoas, e aí eu falo às vezes em algumas mentorias e tal, eu falo assim, cara, se você não estiver aberto para mudança, para mudar, temos um problema, porque tudo muda, as estações mudam, cara, o tempo muda, tudo muda, né? E aí uma coisa que eu falo, que eu vi num livro, eu li num livro, não, mentira, eu vi num filme, e no filme o cara falava assim, cara, sem mudanças não haveriam borboletas. Simples assim. E aí você para pensar nisso, cara, quando o cara falou isso, tipo, pô, se não tivesse mudança não haveriam borboletas, é do tipo assim, a vida é essa, entendeu? A vida é feita de mudança, o Pablo aí. Pablo, eu espero que dê sorte, cara, porque tá sofrido esse ano. Mas saudações. O Pablo Camargo, deixa eu ver se é o mesmo Pablo que eu tô achando que é. Eu não sei, mas vamos lá. O Pablo também era o Pablo que eu trabalhei. É o Pablo da Globo? Ele? Não. Pablo Camargo. Cara, eu sou péssimo de... Eu sei que é Pablo, enfim, tá tudo bem. Se não for, tá tudo ótimo. Se não for, seja bem-vindo, Pablo. Sou eu mesmo, é ele. Ah, garoto! Esse é outro que tá fugindo do papo, Jorge. Foge não, Pablo. Cheguei, cara. Cheguei. Gente boa. Vou trazendo aqui ao vivo, hein? O Pablinho, é isso aí, Confraria dos SM, isso aí. O Pablinho é um querido, cara. Aprendi muito com ele, tá? No momento, quando você fala sobre oportunidade, esse aí eu posso colocar aí com a galera, que posso botar aí também num tiquezinho. Pablo, beijo no teu coração, meu irmão. E aí, assim, cara, então, as pessoas, por que as pessoas podem mudar como você mesmo? Trazer a tua história mesmo, Jorginho. Lá atrás, quando você começou, era um garoto lá, começou numa lojinha, não sei o quê, tal, e vende aqui, e daqui a pouquinho, começa a programar, e não era bem aquilo que você queria de programação, e não sei o quê, e daqui a pouquinho você foi vender, e daqui a pouquinho você foi fazer outra coisa, daqui a pouquinho você fez a faculdade.
e hoje você está trabalhando, né, totalmente fora, né? Era QA e daqui a pouquinho você vem para agilidade. Hoje você tem um nome forte hoje na agilidade, né? Queira você ou não ser, mas você tem esse nome, né? E às vezes a gente se assusta realmente, tá? Quando eu ouço alguns feedbacks por trás, eu também me assusto com determinadas dimensões que a gente toma, mas enfim, tem. E por que não? E por que não? Se daqui a um ano, daqui a 6 meses, daqui mês que vem, poxa, como você mesmo disse, você trabalhando na GFT, pô, uma empresa que te acolheu, uma empresa bacana, muito show, legal, bacana, mas por que não? Daqui a um mês, sei lá, você fala assim, cara, eu não quero mais nada disso, eu vou montar o meu restaurante, eu vou montar, sei lá, vou montar meu negocinho na esquina e vou fazer o meu churrasco, porque é o que eu gosto, eu vou fazer... Eu não vejo, assim, sinceramente, eu, Rudney, particularmente, eu não vejo nenhum empecilho de fazer isso. E aquilo, aí eu acho que a gente cai um pouco naquela outra história que às vezes algumas pessoas acham que é mimimi, né? Que é a ideia do propósito, né? Qual é o teu propósito? O teu propósito hoje é isso, né? É esse, é hoje, é esse. Do propósito de vida é isso. Assim como lá atrás era assim como você acabou de dizer, pô, não era trabalhar com call center, né? Não era aquilo. Poderia ser eu trabalhar ali para fazer só dinheiro. Lembra aquela ideia? Só dinheiro. Eu sei que a vida, dinheiro é o que paga nossas contas, é o que bota comida na sua casa, que paga tudo. Hoje a sua internet é paga pelo dinheiro e tal. Né? É isso. Mas não pode ser só isso, né? Não sim, pode ser só isso, né? Sim, em muitas ocasiões. Assim, Rudy, até a tua pergunta inicial é bem interessante, né? Porque meu filho, por exemplo, meu filho tem 10 anos, né? Se você perguntar para ele hoje, o que ele quer ser hoje? Cara, ele quer ser goleiro. Eu falei, filho, mas papai vai ser xingado se você falhar num jogo. Papai e mamãe vão ser xingados. Mas assim, você quer? Vai lá. E tanto que ele faz escolinha, né? De futsal e tudo mais. E ele, cara, a galera se amarra nele, goleiro, né? Quando os meninos veem ele que vai escolher o time, a galera já grita e tudo mais, né? Mas, assim, cara, eu vou apoiar meus filhos em tudo que eles queiram fazer, né? Para frente, né? Porque, cara, eu acredito que se a gente não der os apoios certos, por exemplo, eu não vou, de maneira alguma, vou culpar meus pais, né? Me deram tudo de melhor, mas às vezes se eles fossem mais rígidos em alguns caminhos que eu quis tomar, talvez eu não tivesse perdido tanto tempo, mas, cara, foi. Mas né? será? Mas aí eu vou fazer um outro questionamento. Beleza, talvez se eles fossem mais rígidos, você poderia não ter tido. Mas talvez o caminho que você percorreu, será que aquele caminho te traria ao Jorge de hoje? Então, as vivências, as experiências. É tudo muito abstrato, né, Rudy? Porque sim, o si, abstração total. Né, o si não faz história, né? E se o Flamengo tivesse ganho ano passado do Palmeiras? Pô, adoraria, mas não foi. Pô, né? E o Fluminense, já que o papo é esse, o Fluminense que vai lá, dá uma pancada no Atlético Mineiro dentro de casa, faz um jogão daquele no Maracanã de 5-3, aí me perde para o Atlético Goianiense e me empata, sei lá, com outro time, e tu fala, pô, larga a mão, time miserável, né? É um si, né? Mas não é, Rudy, o si não constrói história, cara. Tipo assim, beleza, ele vai marcar um ponto da história, mas ele não constrói uma história, né? Então, logicamente, cara, passou. E assim, vou até trazer uma outra, né? Rebuscar um pouquinho mais. Quando, às vezes, algumas pessoas, né, que convivem comigo ou passam feedback que eu sou bom com pessoas, né? Eu me surpreendo, tá? Porque nas minhas experiências com venda, eu tinha claro que eu não sabia lidar com pessoas. Tratamento, tá? Por quê? E aí, depois eu vou te explicar por quê. Cara, ser vendedor, né? Vendedor de ali, varejo, é muito complicado, porque você atende pessoas de todo tipo, né? Pessoas que a gente fala no comércio que são os caroços. Imagina você lidar com um caroço 10 horas da noite de um domingo, você querendo chegar em casa para ver teu filho, tua mulher. Cara, eu ficava na linha, né? Na linha fina de explosão, assim, sabe o filme Um Dia de Fúria?
Cara, dá vontade de pegar o Carinha é muito computador, tempo. o notebook e bater na cabeça dos caras. Desculpa, pessoal, não façam isso em casa. Não... Esqueçam que eu falei isso. Pelo amor de Deus. Mas assim, e o que isso me fez, tá, Rude? Eu procurei qualificações. Eu tenho formação de professional e life coach, tá? De liderança coach. Por quê? Não foi para ganhar dinheiro, não foi para viver de coaching, tá? Mas assim, entender as pessoas, né? Ter reciprocidade, ter respeito pelas pessoas, né? Ali naquelas técnicas que te passam ali de coaching, rapport, né? Né? Como você palavras poderosas, como você fazer um certo tipo de persuasão com o teu, né? A pessoa que está ali negociando contigo, tudo mais. Isso foi muito importante para eu me conhecer, tá? Se o Jorge trata mal alguém, o Jorge não pode reclamar que o outro tratou ele mal, tá? Então, é isso que eu ensino para os meus filhos. Trate o outro como você gostaria de ser tratado. Então, se a gente for no semear, né, o que a gente semeia é o que a gente colhe o que a gente semeia, né? Então, eu semeava coisas não legais, tá? Eu vou, né, sem floreios. Eu acredito que, lógico, hoje eu sofro, mas eu tenho certeza, quando eu boto a cabeça no travesseiro, que eu não semeei uma tempestade para mim. Então, uma hora a tempestade vai passar, né? Então, eu tenho né, uma leveza na mente de que, cara, o que eu venho nesses... Não vou falar os 10 anos, talvez não seja muita prepotência, né? Mas 5 anos aí, eu tenho me transformado numa pessoa melhor, não perfeita, porque não somos perfeitos, mas pessoas de melhor, né? Uma pessoa de melhor trato, né? Uma pessoa que é mais fácil de conviver, né? E uma pessoa que realmente, como eu te falei, está em autoconhecimento, né? Está tentando se conhecer e melhorar para o mundo. E se eu não melhorar, vou deixar 2 pequenininhos aí que vão crescer e vão ser pessoas melhores do que o Jorginho, de verdade. Não, com certeza. E assim, Jorge, é uma coisa que eu sei que o que eu vou falar, no primeiro momento, é uma teoria que eu tento praticar. É uma teoria que eu tento praticar. Eu tento puxar isso para mim. Mas, assim, o nosso processo de melhoria, ele é um processo. Como diz, né? É um processo de melhoria. É um processo. Um dia você está indo muito bem, 2 dias, 1 mês você está indo bem, 3 meses, 6 meses, 1 ano você está indo muito bem. E pode chegar em um determinado momento que você falha, você vai errar, você vai tratar mal alguém, você vai explodir com alguém, né? Então, assim, por exemplo, eu sou um cara, assim, eu já tive até problema com isso em algumas relações e tal, que era do tipo assim, cara, eu chamo o caixa do supermercado se ela tiver com crachá ou então com o nome do monitor, eu chamo o caixa do supermercado pelo nome. Se eu vejo lá, a pessoa se chama Maria, eu chamo de Maria. Olá, Maria, tudo bem? A pessoa se assusta. Você chega num lugar para ser servido, eu dou bom dia, boa tarde, boa noite, tento saber o nome da pessoa, tento fazer essa gestão, né, de coisa da melhor maneira possível, porque é assim que eu gostaria de ser chamado, né? É aquela história que nem eu falo, eu tento tratar as pessoas com o maior carinho possível. O maior carinho possível. Tratar Rude, mesmo. deixa eu pegar esse gancho rapidinho, sem te cortar, desculpa. Mas outro dia, os meninos chegaram aqui em casa, chegou uma criança nova no condomínio. Né? A gente viu eles brincando ali. Aí eles chegaram aqui, a menina que a gente estava brincando joga a bola direitinho. Aí eu perguntei, qual o nome dela? Aí esse cara assim, né? Não sei. Aí eu falei, mas amanhã você vai perguntar o nome dela, porque o nome dela é a coisa mais importante da vida dela. E você gostaria de ser tratado o menininho, filho do Jorge? Não. Isso aí. Você gosta de ser chamado por Heitor e Eduardo, né? E isso, cara, eu prego para eles o respeito. O primeiro sinal de respeito é você chamar o outro pelo nome, né? Exato, porque é o valor dele, é aquilo, é o de mais digno que ele tem, né? Exatamente. E torna a pessoa única. Única, cara. Singular, né? Eu falo, exato, e o que eu falo que é o teu maior processo de acolhimento. E engraçado, sabe o que é, Jorge, trazendo isso? Que às vezes as pessoas se assustam quando você chama ela pelo nome. Da ponto de eu chamar, independentemente, tá? Isso eu falo de pessoas, independentemente se é
masculino, feminino, opções, enfim, cara, são pessoas, ponto. E eu tento chamar sempre essas pessoas pelo nome, e por muitas vezes, cara, as pessoas olham para mim, olham assustadas assim, do tipo, ué, é o meu crachá. Porque às vezes as pessoas passam despercebidas, cara. Sim. Quantas vezes um teste que uma vez eu fiz, assim, do tipo, qual o nome? Você cumprimenta o gari que está na sua rua? Você dá um bom dia, uma boa tarde? Ou aquela pessoa é só uma pessoa que está limpando a sua rua? A invisibilidade social, né, cara? Aquela pessoa que é um ESG no teu trabalho, né? No caso das pessoas que trabalham com serviços gerais, que a tia do cafezinho. Você sabe o nome dela? Você sabe quem é aquela pessoa? Cara, essas pessoas são fantásticas e elas passam despercebidas. Você lembra quando eu falei que a ideia do sobre pessoas, né, é exatamente trazer essas pessoas fantásticas para cá, trazer essas pessoas são especiais, são únicas. E o nome é individual. Tudo bem, pode ter outro Jorge, mas Jorge igual a você é só esse Jorge. Rude, né? Depois que eu achei, né, eu achava que esse nome era louco, mas depois que eu fui naquela ideia de Facebook, Orkut, olha, falei Orkut, hein, galera, você é velho. Tinha até comunidade com o meu nome lá, eu falei, caraca, que legal. Então, assim, mas o Rudney sou eu, pode até ter outro Rudney da Costa e tal, enfim. Mas quando a pessoa me chama pelo nome, olha para mim e me chama pelo nome, independentemente se vai falar meu nome certo ou errado, a pessoa está olhando, ela está tentando se comunicar, aquela história, né? A comunicação é o entendimento, né, entre duas pessoas. Sim. Então, assim, e é isso, né? É esse diferencial que às vezes as pessoas não conseguem, né, montar isso, né? E acham que isso é fácil, né? E aí, trazendo um pouco como a gente na nossa profissão aí, né? A gente trabalha com cognição, né? A gente trabalha com o outro. E imagina, isso foi até um post dos polêmicos no LinkedIn, que uma vez eu falei assim, é interessante, as pessoas querem trabalhar com agilidade, as pessoas querem trabalhar com pessoas, mas vai no supermercado e trata mal o caixa do supermercado, vai no restaurante, não sabe nem o nome do garçom, né, da pessoa que está te atendendo, independentemente se é um garçom, se é um maître, se é um comim, não interessa. Sabe, as pessoas não entendem isso, cara, sabe, que como é que vai trabalhar com outra pessoa? Como é que você vai trabalhar com um time se você não consegue falar com outro do seu lado, né? Sim. E nisso daí, Rudy, eu acho que é uma evolução para mim, tá? Saber lidar com pessoas hoje, né, de uma forma bem genuína, né? Eu acho que toda essas especializações que eu fiz, mas não existe só a especialização sozinha. Se eu não tiver uma abertura para compreender o outro, não vai existir. Não vai ter. Não vai ter um papel que vai te dizer que você consegue compreender o outro. Mas assim, tá, Rudy, falando sobre tretas, né? Eu acho que eu vou deixar uma treta no ar para a gente aqui, o que você acabou de falar do cognitivo, tá? Eu acho a gente que trabalha como Agile Coach, agilidade, a gente tem tido uma prepotência de se achar psicólogo, né? E assim, de tratar do psicológico, né? Eu acho que a gente não pode. Eu acho que até uma linha muito fina, né, de se falar em psicologia, trazendo só a pessoa ali, dando um bom dia, cara, é muito mais profundo. Eu posso estar sorrindo para você, mas eu posso estar fragmentado destruído por dentro. Eu já fiz isso, tá? Eu já tive assim, de me mostrar bem, né? Mas está destruído. Mas eu precisava me mostrar bem. Então, assim, cara, de verdade, né? Uma pessoa que precisa de um apoio muito maior do que apenas ali nas 8 horas, né? Você não vai fazer diferença na vida delas, né? Da forma que você poderia, né? Até aí, né, Rudy, até a gente teve uma proximidade muito maior, né, nesse último ano, né, que eu acho que a gente se identificou em algumas coisas, e assim, até voltando um pouquinho naquela experiência que eu achei que eu fechei as portas, esse foi a demissão que mais me doeu, tá? Porque quando você falou do luto, né, da negação, né, beleza, em 3 meses, eu fiquei 8 meses desempregado. E aí cara, para mim eu era a pior pessoa do mundo, eu estava queimado no mercado de Brasília, porque TI, né, é um ovo de codorna. Mercado. Né? E Brasília é pior ainda. O mercado é um ovo e em Brasília é um ovo de codorna. Se você se queimar, já era, você não volta para o mercado. Né? Porque todo mundo se conhece.
Então, cara, aí vem aquele sentimento ruim, não vou voltar. E aí você vem no etarismo, né? Cara, eu tô ficando velho, né? Eu não sou um menininho de 20 anos. E todas as neuras, cara, todas as paranoias começam, né, a ebulir na tua cabeça, né? E falam que é Então, fácil, né? é fácil, é facinho. Então, assim, eu acho que a grande mensagem que eu quero trazer com essa provocação não é, né, não é diminuindo as pessoas que tentam ajudar os outros. Mas, assim, não é fácil, então deixa para o especialista, né? Incentive, se você vê que um colega está ruim, está passando por uma fase ruim, incentive essa pessoa a procurar uma terapia, né? Eu acho que se a gente vai para academia para cuidar do corpo, vamos para terapia para cuidar da mente, Isso aí. tá? E, assim, a gente vive num mundo de informações rápidas, a gente quer estar sabendo de tudo, né? A gente quer abraçar tudo. Até a minha terapeuta, a minha psicóloga ia assistir. Eu espero que ela esteja orgulhosa de mim se ela assistiu, senão eu mando a gravação para ela. Vai assistir. Manda para ela, pô. Fala lá com ela lá. Eu, hein? Tá. Mas terapia é legal, galera. Quem precisar vai fazer, de verdade. Eu acho que a gente está num tempo, né? Essa pandemia abriu algumas cicatrizes, abriu algumas feridas e zero problemas se você está sensível, né? Parece que ficou tem um mito, né, de que você não pode estar sensível, né? Você tem que ser resiliente, né? Cara, eu não sou um bambu, cara. Eu sou gente, eu tenho coração, tenho cérebro, tenho sentimentos. O mito que ser vulnerável, né? De você mostrar vulnerabilidade é sinal de fraqueza. Sim, mas eu sempre falo, cara, que quando a gente pede ajuda no momento de vulnerabilidade, você não está sendo fraco, você está sendo o cara mais muito forte do mundo. Você está sendo muito forte. Você está abrindo mão de ego, você está abrindo mão de tudo para você falar assim, no momento que você bate, sei lá, vamos dizer, eu estou aqui, né? Eu bato na porta do Jorge e falo assim, Jorge, eu preciso de ajuda. Cara, isso você está quebrando uma série de barreiras, uma série de coisas. Você está se jogando, você está se mostrando vulnerável, tipo assim, eu preciso de ajuda, me ajuda. Isso é muito, eu falo que isso é muito forte, né? Isso é uma situação muito forte, é uma situação que realmente te leva a um outro patamar de coragem, né? É aquela velha história do papo. E tem uma coisa muito legal, como você colocou aí, a gente tem várias saúdes, né? Que a gente deve cuidar, né? Basicamente, eu acho que são 7 ou 8 saúdes, obviamente eu não vou me lembrar agora, porque eu volto a dizer, não tem roteiro, então vou me esquecer. Mas entre elas, você tem a sua saúde emocional, você tem a sua saúde financeira, você tem a sua saúde física, mas você tem mais 2 saúdes, cara, que a gente não cuida, que é a saúde psicológica, que é a saúde mental, e quase sempre a nossa saúde espiritual. São 2 coisas. Independente. Quando eu falo saúde espiritual, fique bem claro, não estou aqui colocando nenhuma religião em xeque. Mas é uma saúde, está lá escrito. A OMS fala isso, os psicólogos falam isso, faz todo um processo, e a gente esquece muito da nossa saúde emocional, né, da nossa saúde mental, emocional, e a nossa saúde espiritual. E tem uma coisa que eu vejo muito, e aí eu também me coloco muito nisso, né? Eu acho que, quando eu falo acho que muita gente, eu preciso cuidar do Jorge. Mas tem o seguinte, e eu? Como é que eu estou? Eu preciso respeitar o Jorge, mas será que eu me respeito? Eu preciso cuidar do Jorge, mas será que eu me cuido? Eu preciso apoiar. Então, assim, eu não consigo entregar algo que eu não tenho. Né? E aí, por muitas vezes, ainda pode acontecer, Jorge, que é do tipo assim, isso também já aconteceu comigo, obviamente, que é do tipo assim, por exemplo, o Jorge vai me pedir ajuda. O Jorge está num momento mega vulnerável. E o Jorge vai me pedir ajuda. E eu falar para você assim, Jorge, eu não consigo te ajudar, é um outro monstro de ato de coragem. Porque eu vou falar para você, eu não consigo te ajudar, primeiro, porque eu estou precisando de ajuda também. Vamos procurar juntos, talvez, né? Mas, assim, sim, isso é uma outra coisa, né? Dizer não, por muitas vezes... É necessário, tipo, né, cara? Às vezes é necessário. Tipo assim, pô, que maldade, você está fazendo essa maldade com o Jorge? Eu falei, não, eu não posso fazer maldade comigo. Eu me solidarizo com a dor do Jorge. Eu entendo a dor do Jorge, eu compreendo a dor do Jorge, eu sou empático com essa dor, eu entendo tudo isso, mas eu também preciso de ajuda nesse momento e eu não consigo ajudá-lo. Então, sim, assim, isso é um outro fator que eu acho que fica aí, eu acho que um pouco de lição aí para todo mundo aí, de alguma maneira, né? É muito louco isso. Jorginho, te provocar aqui para os nossos momentos finais, né? Assim, eu acho que... Eu ia até te fazer uma pergunta, mas eu acho que você já respondeu. Acho que o que eu ia te fazer era uma pergunta assim, qual foi o teu momento mais
no meio disso tudo, qual foi o teu momento mais drástico, né? Mais triste, aí, de grande aprendizado e tal, mas eu acho que, de alguma maneira, a gente já colocou isso aí de certa forma, né? Bem colocado e tal. Mas eu queria, para a gente fechar aí a nossa porteira, e, cara, fica à vontade, é só fechar a porteira, mas fica à vontade pra caramba, eu tô amando isso aqui. Jorginho, me diz, o que você, hoje, se você pudesse dar um recado para a galera, de um modo geral, para a galera que está começando, para a galera que está com a gente, galera que, mesmo que não esteja começando, galera junto, que está aí, qual o recado que hoje você daria para esse pessoal todo que está aí? Para a prosperidade. Lembra que pode provocar. Cara, eu vou tentar deixar aquela velha história, né? Se ele fosse bom, não se dava, né? Vendia, né? Mas eu dou assim mesmo, dou de graça ainda. Então, a gente vai de graça mesmo. Mas assim, eu vou tentar trazer uma visão profissional, uma visão de vida, tá? Até mesmo porque lá no começo eu falei para não seguirem o Jorginho de 10 anos, mas sigam esse Jorge, tá? Esse Jorge é um pouquinho mais... serve mais um pouquinho de exemplo, é melhorzinho. Tá? Mas assim, pessoal, carreira, né? Se vocês forem pensar em carreira, é algo que eu falo para os meus filhos aqui. Eles volta e meia me vêm aqui, né, na frente do computador, estudando, pegando algum livro aqui, estudando. Pai, mas você ainda estuda? Né? E a minha esposa ri. Não, ele só estava fazendo um MBA e uma pós e vocês acham que ele não estuda. Mas é por quê? Porque eles acham que tem um fim, né? Beleza. Terminou a escola, não estuda mais. Aí eu falo para eles, cara, continua estudando, que conhecimento ninguém te tira, tá? E assim, uma das coisas que eu me orgulho, né, foi essa jornada de voltar a estudar. E assim, nesses 2 últimos anos, eu acho que eu tenho tido... Eu até me cobrei demais, né? Que eu pensava sempre no tempo perdido. Mas a gente tem que pensar o seguinte: sofra por aquilo que você tem controle e não conseguiu fazer. Aquilo que você não exerce controle, cara, não sofre. Vai, deixa, passou, né? Temos times ideais, cada um tem seu time ideal. A gente ouve muito aquela analogia do palco e do bastidor, né? A minha vida é diferente do Rude, né? A do Rude é diferente da minha. Nossos bastidores são diferentes, né? A gente consegue até subir no mesmo palco aqui, como a gente está hoje, e fazer um showzinho para vocês a capela, né? Mas o Rude sabe tocar mais, eu sei tocar menos, mas a nossa harmonia juntos deu um sonzinho legal, né? Se complementa. E é isso que a gente pensa quando fala em comunidade, né? Que o meu conhecimento complemente do Rude complemente do Jorge, vai complementando a Eriquita, a Érica Mota, Paulão, Andinho, todos que estiveram por aqui, né? Então, uma das coisas, né, já que o Rude quer que eu provoque, não caiam em vendas de Walt Disney, tá, pessoal? A nossa área, você vai estudar sempre, vai ter que ficar estudando sempre. Conhecimento, novos conhecimentos, você vai quebrar a cara, vai ter que levantar, né, bater a poeirinha da roupa e continuar a jornada, né? Conte com pessoas que são genuinamente empáticas, pessoas que querem realmente te ajudar, tá? Não que as pessoas que monetizam, elas não queiram ajudar, mas elas têm outras intenções, logicamente, não são más intenções, né? Mas é o comércio delas, né? Assim, eu tenho o privilégio de ser rodeado por pessoas que me ajudaram, né, sem me cobrar um vintém, então eu acho que eu tenho que transmitir isso também para as outras pessoas, mas é o estilo do Jorge de ver isso, tá? Mas assim, uma das coisas que ontem, inclusive, uma pessoa que trabalha comigo me pediu uma recomendação de um curso, tá? Mas assim, eu falei para essa pessoa, eu cometo sincericídios, mas assim, eu falei, cara, o Jorge não recomenda qualquer curso vindo dessa pessoa pelo tipo de marketing que a pessoa faz, por prometer coisas que eu sei que não virão fáceis, tá? Mas assim, se você quiser fazer, vá lá e faz, e depois você me conta o que deu, tá? Mas assim, o que a gente vê, tá, pessoal, não é só na agilidade, a gente vê outras áreas trazendo bolhas de Disneyland, de mundo perfeito, e não é assim, tá? Você vai precisar ralar, até mesmo o Jorge
pensou aqui em fazer, começar uma transição para produtos. Beleza, cara, o Jorge tem sua jornada construída com agilidade. Se ele quiser fazer uma transição, ele vai ter que voltar às casinhas aqui do tabuleiro, né? E isso é bom para o Jorge? Não sei. Vai ser mais uma decisão, né, Ruth? Talvez, né, daqui a 5 anos é outra escolha, né? E assim, até falando em escolhas, tá, pessoal, em jornadas, tente ao máximo fazer jornadas dentro de uma estrada que seja o mais parecida possível. O Jorge está na TI e ele partir para o churrasco vai ser totalmente fora dessa estradinha amarela aqui, né? Vocês perceberam que eu vim do QA, pensei em requisito, mas é uma estrada específica. Tá, mas você viu que a tua estrada não é essa? Beleza, mas você vai ter que construir tijolo a tijolo uma nova estrada, tá? Não esqueçam disso. E assim, Rudy, independente de profissão, escolha aquilo que te dá prazer, escolha aquilo que te faz feliz, né? Que te traga dinheiro, tá? Mas assim, não vem o dinheiro que você quis, né? Que você almejou aquele valor, né? Os 10K, os 5 dígitos, né? Constrói de novo, tenta o teu melhor, traga pessoas que vão te ajudar nessa jornada, né? Estuda, e você nunca vai deixar de estudar, seja para agilidade, seja em produtos, gestão, seja lá o que for, mas faça de coração, né? Faça porque você se identifica com aquilo. E, Rudy, muito obrigado, cara. Eu não queria fechar a porteira, né? Mas assim, eu espero ter trazido valor ao teu canal. Tá? Nada, porra, Jorginho. E assim, chama de novo. Vamos chamar para mais coisa, não tem problema não. Jorginho, até complementar uma coisa que você colocou, complemento realmente, e um complemento um pouco da minha visão, né? Estudar nunca, cara, parar. Né? Estudar nunca parar. Mas, acima de qualquer coisa, é uma coisa que eu falo sempre para muita gente, e também foi algo que apareceu muito para mim. Leia, estude, faça tudo, mas lembre-se que ler e estudar é só uma fonte de conhecimento. Pega esse conhecimento e aplica, porque na maioria das vezes você pega, às vezes eu vejo muita gente pega livro, devora 3, 4, 5 livros no mês, mas o quanto você aplica nesses livros, porque o autor ali, quando ele escreve, ele está às vezes escrevendo uma situação de vida pessoal, algo, por exemplo, eu sempre uso o caso do Marshall lá, né, da comunicação não violenta. Cara, o cara levou 15 anos para escrever aquele livro. 15 anos. Quando o cara colocou lá a regra não ter regra, né, quando o cara fala lá sobre a situação de feedbacks da Netflix e tal, o cara levou mais de 10 anos com várias experiências no mundo para fazer aquilo. Então, quando você vai ler esses livros, e o cara errou, tá? Todos eles erraram. Né? O cara não conseguiu se comunicar de forma não violenta em algumas ocasiões. O cara lá não conseguiu dar feedback. O cara conseguia dar muito bem feedback nos Estados Unidos numa parte, mas na outra não conseguia. E quando mudou de continente outro, o cara veio ser latino-americano e o cara se perdeu no meio daquele caminho. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a aplicabilidade do seu conhecimento é o que te leva ao aprendizado. Então, nunca deixe de aplicar. Leu, tenta aplicar no dia seguinte. Faça isso acontecer no dia seguinte. Né? Então, isso é um recadinho aí também, eu acho que é bem legal para a gente de um modo total. E Jorginho, chega que eu estou falando demais já isso aqui. O canal sou só eu, minha carinha aqui para ficar bonitinho, mas o importa é vocês. Jorge, cara, muito obrigado pelo teu carinho, muito obrigado, acima de qualquer coisa, pela confiança que você teve em mim de estar aqui contando a sua história, porque eu falo que eu sempre falo, para estar aqui é muita confiança, né? Confiar nesse cara aqui, desse lado aqui, para fazer algo, né? Então, assim, cara, te agradeço muito, muito obrigado pelo carinho. A gente já está para fazer alguma coisa junto há um ano, né? Quase, né? Basicamente, um ano. A gente está para fazer alguma coisa. A gente estava até para falar sobre as situações de saúde mental na época que a gente estava escrevendo e tal, acabou não fazendo, não acontecendo. Aí você foi lá no canal do Marcelo, alô, Marcelo Neves, lá do canal Valor, né? Você fez lá, eu não consegui participar do papo. Ele até me chamou no WhatsApp, eu peço 1000 desculpas, mas hoje a gente está aqui no meu canal, né? Cara, é tudo no momento certo. Né? Aquilo que a gente falou, no momento certo. É tudo no momento certo. Tudo tem seu momento.
Cara, eu te agradeço mais uma vez, te agradeço de coração. E falar nisso, te dar um spoiler, tem um carinha parceiro de vocês, que deve vir aí em breve, em breve. Mas, voltando, né? Só falando sobre pessoas aqui, é quinzenal. De vez em quando eu dou uma surtada, né? Por exemplo, semana passada não era para ter, mas, enfim, teve que ter um negócio aí, né? Mas veio, né? Uma pessoa mega especial na semana passada. Teve você hoje, muito especial, pra caramba. Te agradeço, Jorginho, te agradeço de coração. E para quem gostou, Jorginho, aperta aqui embaixo, eu nunca sei onde é, né? Aqui embaixo. Tá aqui em algum deixa canto. o like, deixa o like. Deixa o like, aperta lá no inscrito, aperta o sininho, porque vai acontecer daqui a 15 dias, tá? Deixa eu só ver aqui, é dia 22. Então, no dia 6/7, eu não sei como é que eu vou fazer essa live dia 6/7. Mas, enfim, vou ter uma série de mudanças, eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou precisar de alguns amigos aí para fazer essa live. Ô, Rude. Quem gostou faz barulho aí no LinkedIn, galera. Tira a fotinha aí. Quem gostou faz barulho lá no LinkedIn. Legal. Muito bom. Cara, se inscreve no canal. Então, dia 6/7, a gente volta aqui no canal. Vê um cara maneiro, gente boa. Falei que era homem, cara. Vê uma pessoa, gente boa pra cá. Não vou dar spoiler, esperem. É um cara, outro cara também fantástico, né? Ele tá no mundo da agilidade, mas não necessariamente agilidade, ele tá ali, caçando. Eu já tô dando spoiler, tá caçando ali por trás. É um hunter, gente boa demais. Com certeza você conhece, com certeza uma galera conhece aí. Gente boa. Gente, muito obrigado, Jorginho. Um beijo no teu coração, meu irmão. Caraca, que fantástico. Foi uma honra, muito cara. Obrigado. Muito obrigado, cara, pelo Deixe seu like. Divulguem bastante aí o Jorginho, divulguem aí o canal, me apoiem aí, me ajude aí a cada dia mais a gente inspirar pessoas e botar essas histórias aí fantásticas para fora. E, galera, um beijo no teu coração. Até a próxima, daqui a 15 dias, em julho, 6 de julho. Meu Deus do céu, eu não sei como é que eu vou fazer esse dia 6 de julho, mas vamos embora. Tamo junto. Jorginho, um beijo no teu coração, meu irmão. Encerrando a transmissão aqui, galerinha. Valeu, Rude. Um grande abraço, cara. Valeu.